Isso, professor. Infelizmente, eu sei que o nosso tempo com o senhor é apertado. Eu só queria não deixar de abordar também Groenlândia, a gente falando aqui de tantos interesses e dessa personalidade de Donald Trump. E uma das últimas notícias que temos em torno do tema é que o governo da Groenlândia anunciou que a presença militar foi reforçada na ilha e seus arredores, em estreita colaboração com os aliados da OTAN, que, diga-se de passagem, tem Estados Unidos também, por isso a gravidade das ameaças de Trump dentro dela. Nesse comunicado divulgado em parceria com a Dinamarca, foi divulgado pouco depois, justamente, de Trump questionar a capacidade dos países europeus de impedi-lo de tomar o controle do território que pertence ao governo dinamarquês. Comunicado dizendo, então, aqui abre aspas, as Forças Armadas dinamarquesas continuam com exercícios na Groenlândia. A partir de hoje vai ter uma presença militar aumentada na região e seus arredores, em estreita cooperação com o OTAN, com o objetivo de treinar a capacidade de operar sob as condições únicas do Ártico e fortalecer a presença da aliança da região para o benefício da segurança europeia e transatlântica. A que ponto que estamos chegando, professor? Como que a gente consegue ver as ameaças nessa região também? Esse ponto você fez bem, Natália, por mais que corrido esteja o tempo, você fez bem de tocar nesse ponto, porque a Groenlândia é aquele momento em que a gente vai ter que olhar para os Estados Unidos e dizer a última coisa que eu tenho que pedir é não me peça coerência, porque a OTAN tem o artigo 5º. O artigo 5º da OTAN diz o seguinte, qualquer membro da OTAN que for atacado, todos os outros são. A Groenlândia pertence à Dinamarca, que é um membro da OTAN. Se os Estados Unidos atacarem, todos os outros teriam que se defender. Olha que situação maluca. A OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é para defender contra a ameaça russa, vai se defender da ameaça americana. Esfacelou a OTAN. A OTAN perde sentido. Ela não tem mais como você entender que a OTAN segue depois da Dinamarca fazer isso. Depois da Dinamarca ser obrigada a se defender dos Estados Unidos. E o restante dos países europeus fazer uma ameaça, Natália. A ameaça é desde sexta-feira passada. A Itália, a Espanha, Inglaterra, França e Reino Unido se solidificaram garantindo à Groenlândia que, se ela for atacada pelos Estados Unidos, uma das respostas será o pedido que os Estados Unidos retirem as bases militares na Europa. Opa! Como é que é? Então, isso dá bem a ideia da tensão, né? Isso dá bem a ideia de o quanto nós estamos brincando com fogo em pleno território do hemisfério ocidental, do mais rico do hemisfério ocidental. Sempre um prazer ouvir o senhor. Por favor, volte mais aqui com a gente. É sempre uma aula, viu? Um beijo, um bom trabalho por aí. Eu é que gosto muito da conversa com vocês, Natália, Sakamoto. Muito obrigado aí pela oportunidade e pela conversa. Muito, muito, muito interessante. Obrigado a vocês. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Tarde. Sakamoto, acho que dentro até do que a gente brinca aqui do bingo, do All News, temos também as pautas da Venezuela, mas queria te ouvir sobre a Groenlândia também, esse reforço, esse chamamento, no caso da Europa, de reforçar e cuidar da região e mais essa ameaça de Trump, né? Olha, o ponto é o seguinte, a dúvida que se colocou quando o Trump começou com aquela groselha de que ele quer invadir a Groenlândia, quer anexar a Groenlândia, era se ele estava fazendo isso para conseguir concessões por parte da Europa, que é uma ação que ele estava fazendo, ele tirou... na verdade, ele chegou um ano passado e falou para a Europa, olha, se vira, eu vou tirar o peso das nossas tropas, o peso da defesa que a gente tem da Europa, né? Então, se virem nos 30. E aí, o que aconteceu? Isso está levando um processo de corrida armamentista em vários países da Europa, inclusive na Alemanha. Tem muita gente da Alemanha que fala assim, o povo não aprende, né? E aí vai entrar, vai deixar a Europa e a Europa vai se armar. Enfim. Só que aí o pessoal achou que era a mesma lógica, está relacionada à questão da Groenlândia. Apesar dos Estados Unidos terem base na Groenlândia e poder fazer quase tudo que ele quer. E aí o pessoal colocou, não, tem os minerais também, né? A Groenlândia falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui com relação à questão militar, né?
Aí o Trump falou, não, mas é que a gente não pode permitir que a Rússia seja vizinho dos Estados Unidos. Alguém já viu o mapa mundi? Tem um Alasca e tem um Estreito de Bering, alguns quilômetros separando a Rússia dos Estados Unidos. O Trump vai fazer o quê? Devolver o Alasca para a Rússia? Que foi comprado da Rússia no século passado, século retrasado? Vai fazer isso que está lá, já está colado os dois países. Né? E numa das fronteiras mais vigiadas do mundo. Fronteiras marítimas, mas de fronteira. Então, o que acontece? Depois veio a questão dos minerais, terras raras, outras coisas que estão embaixo do subsolo. Né? Só que, no final do dia... porque, tecnicamente, se os Estados Unidos fizerem um acordo com a Dinamarca, com certeza vai explorar também o subsolo de lá. Não tem dúvida nenhuma. Né? Vai conseguir, por pressão consegue. Tem uma questão, uma dinâmica de tudo isso que a gente não pode nunca desprezar, que a gente fica procurando, quando a gente vai analisar o comportamento do Trump, a gente sempre fica procurando o pingo da racionalidade, qual que é a racionalidade que está por trás. E a gente precisa lembrar que, às vezes, não tem necessariamente uma racionalidade por trás do processo. O Trump defendia a compra da Groenlândia no seu primeiro mandato. Agora está defendendo a anexação. Como eu brinquei dia desse, antes era banco imobiliário e agora é o war. Né? Mudamos o tabuleiro. Né? E aí ele está, na verdade, batendo nessa tecla. E se a gente for pensar bem, essa tecla é muito útil, como colocou o professor Trevisan, e a gente vem batendo nessa história também, como efeito de simulação, como efeito de cortina de fumaça. É claro que ele adoraria pegar a Groenlândia, não tenho dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo é muito útil. Os Estados Unidos está vivendo um problema de inflação alimentícia, que não entra no índice oficial, mas é sentido na base. Está vivendo um problema com o governo Trump com relação ao Epstein Files, os arquivos do Jeffrey Epstein, o assediador, estuprador, traficante de mulheres, amigo dele, que se suicidou na cadeia. Né? E que é um motivo de preocupação, porque os seguidores dele querem saber o que aconteceu. Mas também é uma discussão, porque eu não sei se vocês sabem, neste exato momento, você vai pegar os principais jornais dos Estados Unidos, a questão do Irã é importante, a questão é importante da Venezuela, mas o que está pegando fogo é que está tendo protestos em uma série de cidades depois da morte, depois do assassinato por agentes da migração americana, do ICE, de uma cidadã norte-americana em Minneapolis. Né? No Oscar, os atores estavam usando PIN, Mark Ruffalo, um monte de gente estava usando broche para lembrar a morte da mulher. Está tendo protestos. E os agentes do ICE estão lascando lenha lá no estado, dobraram a aposta. Então está um caos isso. E aí, no meio de tudo isso, é claro, cometer uma guerrazinha, ameaçar um território de um país amigo, sempre ajuda, porque faz parte da cartilha dos presidentes norte-americanos.